No vídeo passado, vocês viram que foi possível utilizar o motor de um ventilador para acender um LED. O que foi feito ali? O motor do ventilador foi rotacionado e a rotação desse motor produziu tensão e, por consequência, corrente elétrica que acenderam o LED que estava conectado ali. Vamos lembrar um pouquinho como funciona o motor. O motor essencialmente é um fio que está imerso num campo magnético e, quando a gente faz passar corrente elétrica por esse fio, surge uma força magnética que faz com que ele gire. Muito bem. O que nós fizemos foi o oposto. Em vez de passar corrente elétrica para fazer o fio girar, nós fizemos o fio girar e produzimos com isso corrente elétrica. Nesse vídeo, nós vamos estudar com bastante profundidade o porquê que isso ocorre. Num próximo vídeo, nós já estudaremos isso de forma um pouco mais simplificada e introduziremos ali alguns cálculos. Então vamos lá. O que foi feito? Um fio foi movimentado próximo a um campo magnético. Movimentado por quem? Movimentado pelo agente ali que fez o motor rotacionar. No caso, eu usei um ventilador para produzir vento e girar o outro ventilador ali que estava servindo de gerador elétrico para mim. Então, alguém está movimentando um fio em um campo magnético. Vamos imaginar aqui que esse retângulo representa um fio com uma distribuição uniforme de prótons e elétrons. É evidente que dentro do fio os prótons e elétrons eles estão todos bagunçados, de modo que o fio, para qualquer lado que a gente olhe, esteja neutro. Eu organizei aqui os prótons na esquerda, os elétrons na direita, apenas para fins didáticos, mas imaginem aí um fio com elétrons uniformemente distribuídos ao redor dos prótons. E aí esse fio está sendo arrastado por mim, e essa força que eu estou aplicando está produzindo uma velocidade para a direita, ok? A força que eu estou aplicando não está marcada porque ela não é importante para a nossa análise. Esse fio ele vai entrar em movimento nesse campo magnético aqui, cujas linhas estão entrando no plano da tela. Olha só, o que acontece? Quando esse fio se movimentar dentro do campo magnético, eu tenho cargas elétricas em movimento em um campo magnético. Sobre essas cargas vai surgir a ação da força magnética. O que vai acontecer? Se nós aplicássemos a regra da mão esquerda aqui, o campo magnético está entrando, a velocidade das partículas está para a direita, eu vou ter uma força magnética para cima nos prótons, mas vamos lembrar que os prótons estão rígidos ali, né, fixos no núcleo dos átomos, e nos elétrons negativos, uma força magnética para baixo. Porém, os elétrons eles são livres para se movimentar. Ou seja, o que vai acontecer? Essa força magnética vai trazer os elétrons para baixo. E em cima ficarão prótons desacompanhados de elétrons. Eu vou ter, de forma simplificada, essa organização aqui. Prótons em cima e os elétrons foram arrastados para baixo pela força magnética. Olha só que interessante. Esse fio ele ficou polarizado, como se fosse uma pilha. Na extremidade inferior do fio ficaram elétrons acumulados e na extremidade superior ficaram prótons. Esse fio apresenta um jeitão que lembra uma pilha, polo positivo e polo negativo. E aí? E aí que, enquanto eu arrasto esse fio, eu tenho essa distribuição de cargas. Se eu parar de arrastar,
a força magnética sobre as cargas vai sumir e esse fio vai se tornar despolarizado. Vai ter uma distribuição homogênea de prótons e elétrons. E aqui já dá para a gente pensar uma coisinha. Se eu tivesse arrastado o fio para a esquerda, a força magnética sobre os elétrons estaria para cima e a dos prótons estaria para baixo, ou seja, esse fio teria se polarizado ao contrário. Ou seja, essa polarização depende da direção e sentido da velocidade e do campo magnético também. Mas ok, guarda isso, que isso não é importante nesse momento. Com esse fio polarizado desse jeito, enquanto eu o arrasto, o que eu vou fazer? Eu vou ligar um fio em uma lâmpada. O que vai acontecer? Enquanto eu estiver movimentando o fio, os elétrons que estão aqui na extremidade inferior vão ser empurrados para baixo. Então, olha só, eu vou produzir aqui uma corrente elétrica, porque esses elétrons vão ser empurrados para cá e vão ser atraídos aqui pelos prótons da extremidade superior. Então, eu acabei de criar aqui nesse circuito uma corrente elétrica. Se os elétrons estão andando nesse sentido aqui anti-horário, a corrente em seu sentido convencional roda no sentido horário. Ou seja, vamos lá. O movimento desse fio aqui dentro do campo magnético faz com que esse fio se polarize e funcione como uma pilha, ou seja, a força magnética faz com que os elétrons andem aqui nesse circuito, acendendo a lâmpada que está ligada aqui nos fios. Ou seja, esse fio em movimento no campo magnético está atuando, está funcionando como um gerador, como uma pilha. Se eu parar o fio, a força magnética deixa de empurrar esses elétrons e a lâmpada se apaga, como vocês viram no vídeo. Basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é convertendo movimento em eletricidade, ou, em termos mais precisos, nós estamos convertendo energia mecânica em energia elétrica. Caso eu movimentasse o fio para o outro lado, a corrente elétrica mudaria de sentido, porém a lâmpada acenderia da mesma forma. Agora tem uma análise bem interessante para a gente fazer. Nós acabamos de estudar que a força magnética sobre as cargas as coloca em movimento nesse circuito. Mas uma vez que essas cargas estão em movimento, está estabelecido aqui nesse fio um regime de corrente elétrica. Ou seja, eu tenho um fio percorrido por corrente elétrica e esse fio está na presença de um campo magnético. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que um fio percorrido por corrente num campo magnético sente a ação de uma força magnética. Não é a mesma força que falamos anteriormente. É uma força sobre o fio. E aí, olha só, se aplicássemos a regra da mão esquerda aqui, a gente vai ter campo magnético entrando, corrente elétrica aqui para cima, e eu vou ter uma força magnética oposta ao movimento do fio. É claro que a força que eu aplico para fazer com que esse fio ande tem que ser igual ou superior a essa força magnética, senão o fio vai acabar parando. Mas o interessante é, enquanto eu movimento
esse fio no campo magnético e faço com que a lâmpada acenda, esse fio vai experimentar uma força contrária ao seu movimento. Isso pode parecer um pouco estranho, mas isso faz todo o sentido. Vamos pensar. Se eu estou movimentando o fio, eu estou fornecendo energia mecânica para esse sistema. E a partir desta energia mecânica é que eu estou produzindo energia elétrica que faz a lâmpada acender. Ora, se eu estou convertendo energia mecânica em energia elétrica, significa que essa energia mecânica tem que ser reduzida por alguma força, porque eu estou subtraindo energia mecânica para produzir energia elétrica. E é essa força aqui que está fazendo esse trabalho sujo. Essa força está atuando como freio no movimento. E é justamente essa diminuição de movimento, essa diminuição de energia cinética, que está fazendo com que a lâmpada acenda. Eu estou convertendo energia mecânica em energia elétrica. Ou seja, se nós dessemos um peteleco aqui nesse fio e esse fio se deslocasse pelo campo magnético, a gente perceberia que esse fio seria freado por uma força misteriosa, digamos assim. E essa força misteriosa é a força magnética, que está subtraindo o movimento para produzir eletricidade. Ou seja, aqui um belíssimo exemplo de aplicação do princípio de conservação da energia. Legal? Vamos fazer um resumo aqui e junto com esse resumo vai ter mais um detalhezinho interessante. Olha só, aqui eu tenho uma espira quadrada ligada a uma lâmpada que eu estou movimentando nesse campo magnético. Enquanto a espira não entra, a lâmpada está apagada, porque não existe força magnética aqui atuando para fazer com que seja gerada corrente. A partir do momento que esse lado aqui da espira começa a entrar no campo magnético, eu vou ter a polarização aqui desse fio. Ou seja, como vimos lá no primeiro slide, um dos primeiros slides, a força magnética vai empurrar os elétrons para baixo, os prótons serão empurrados para cima, mas eles estão fixos. Isso vai gerar um fluxo de elétrons aqui nesse sentido, no sentido horário, a corrente elétrica no sentido anti-horário, no sentido convencional aí, né, da corrente elétrica. Ou seja, quando o fio está fora, não existe força magnética produzindo corrente. Quando o fio começa a entrar, essa força magnética que atua aqui vai produzir essa corrente elétrica. Bom, a corrente elétrica vai estar aqui no sentido indicado pela seta, e esse fio aqui, entrando no campo magnético, já vai sofrer ação da força magnética oposta ao seu movimento. Então vamos lá, nós temos duas forças magnéticas. A força que faz com que as cargas andem e a força que freia o fio. Tá certo? Muito bem. Essa força magnética, a gente já viu que ela atende o princípio da conservação da energia. E aí eu vou entrando com a espira aqui dentro, tudo continua acontecendo, a lâmpada continua acesa. Agora um detalhe interessante. Quando a espira está inteiramente dentro do campo magnético, eu vou ter a polarização dos dois lados. Ou seja, nesse lado direito da espira eu tenho corrente querendo descer, nesse lado esquerdo também tenho esses elétrons aqui querendo descer, eu não tenho corrente para lado nenhum. Ou seja, a lâmpada apaga aqui nesse momento. Olha que interessante. Quando a espira está entrando no campo magnético, a lâmpada acende. Quando ela está dentro do campo magnético,
a lâmpada apaga. E aí, no momento que ela começa a sair, esse fio aqui se despolariza, porque eu não tenho mais força magnética sendo exercida sobre as suas cargas, e esse lado esquerdo do fio aqui vai ficar polarizado. Força magnética aqui vai empurrar os elétrons para baixo, o sentido convencional da corrente elétrica vai estar para cima, eu tenho corrente aqui no sentido horário, e aí a lâmpada vai acender. E essa força magnética aqui sempre brigando contra o movimento da espira. Então olha só, vamos passar tudo de novo. Lâmpada apagada, começou a entrar no campo magnético corrente aqui nesse sentido, corrente continua no mesmo sentido, os dois lados do fio se polarizam, não tem mais corrente, e aqui, quando a espira está saindo, eu tenho corrente elétrica no sentido oposto ao que eu tinha anteriormente, por causa da maneira com que as cargas estão se distribuindo aqui à esquerda dessa espira preta. O que a gente conclui aqui? A gente conclui que para eu acender a lâmpada, o número de linhas de campo magnético que atravessam a espira tem que variar. Quando ela está nesse intervalinho aqui, dentro do campo magnético, que ela é atravessada pela mesma quantidade de linhas de campo, ela não acende. Quando a linha de campo varia, só que aqui no sentido de diminuir o número de linhas de campo, a lâmpada volta a acender. Beleza? Essa explicação ela é bem detalhada, bem profunda. Num próximo vídeo, a gente vai ver uma explicação e uma descrição um pouco mais simplificada desse fenômeno.